Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a esse curso denominado A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em Direito Civil. Um curso que foi pensado com muito carinho para que vocês possam aproveitar, aprofundar os estudos dentro do direito civil e conhecer a jurisprudência. É um curso que ele é pensado muito para a prática profissional, porque existem diversos pontos que atualizam, né? Que tem virada jurisprudencial, que tem definições importantes e, para quem trabalha com contencioso civil, indispensável conhecer a jurisprudência do STJ. Então, fica aqui o meu convite para você participar comigo dessas aulas. Vai ser um prazer ter você por aqui. E, obviamente, né? Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma questão que quer ser esclarecida, você pode me mandar mensagem, tá? Eu vou deixar aqui para você dar uma olhadinha já. Meu Instagram, deixei aqui o Instagram e o meu site. Lá no meu site você consegue se inscrever na newsletter e aí mensalmente vai ser enviado um conteúdo bem interessante para você, com questões importantes, né, de direito civil e processual civil. E no meu Instagram você pode conversar comigo, tirar dúvidas, né? Até mesmo fazer parcerias, tudo isso a gente está disponível e aberto para vocês. Queridos, depois, a nível de protocolo, né, eu deixei o meu currículo para quem quiser dar uma olhadinha. Fiquem à vontade. O que eu quero, na verdade, é começar a estudar com vocês. Quero começar a analisar os julgados do STJ com você. E aí, meus amigos, o primeiro tema que eu queria trabalhar com vocês é os alimentos compensatórios. Esse é um julgado que foi datado em 13 de 9 de 2022, que fala sobre os alimentos compensatórios. Olha que interessante esse julgado, queridos. O inadimplemento de alimentos compensatórios. Alimentos compensatórios são aqueles alimentos indenizatórios, né? Quando você casa com alguém, você abre mão da sua vida profissional para cuidar da família, para cuidar dos filhos. Então, alimentos compensatórios também são denominados de alimentos indenizatórios. Eles são destinados, né, à manutenção do padrão de vida do ex-cônjuge, em razão da ruptura da sociedade conjugal. E aí, o inadimplemento desses alimentos compensatórios, ele não justifica a execução pelo rito da prisão, dada a sua natureza indenizatória e não propriamente alimentar. Esse é um tema polêmico, né? É um processo que está sob segredo de justiça e que foi de relatoria do ministro Raul Araújo, que veja, o ex-cônjuge não está pagando alimentos compensatórios e aí foi requerida a prisão, né? Já que não pagou, então vamos prender. E veja, não é possível. O STJ falou que não é possível, não se justifica adotar o rito da prisão. Isso acontece também em casos de alimentos por ato ilícito, né? Imagina que ocorreu um acidente de trânsito, a pessoa faleceu e aí a família está recebendo alimentos daquele que causou o acidente. É a mesma lógica. O alimento ele tem um caráter indenizatório e não tem um caráter alimentar, né? Apesar do nome alimentos antes. Então, não se autoriza a aplicação do rito da prisão nesses casos. Perfeito? Bom, próximo julgado, direito de imagem. A divulgação científica não autorizada de imagem de paciente viola direito de intimidade e a ética médica, gerando responsabilização solidária entre os médicos, autores do artigo e a editora. Foi lançado um material e aí se utilizaram de imagens de uma paciente. Só que essas imagens não tinham passado pela autorização. E aí se levou ao STJ falando, mas poxa, isso aqui é uma obra de caráter científico, ainda assim precisaria de autorização? Ainda assim precisaria de autorização. E nesse caso, como você pode perceber, o STJ adotou a regra da responsabilidade solidária. Então, tanto os médicos que foram autores do artigo, quanto a editora, tá, tiveram o dever de indenizar. Por quê? Violação do direito da imagem. Isso é um direito da personalidade, meus amigos, e aí é necessário que se leve em consideração essa questão.
outro julgado em 2022. Aí, queridos, é importante que a gente fale também desse julgado que é extremamente polêmico do STJ, que foi o acórdão, ele foi elaborado pelo ministro Marco Aurélio Bizzilli. E aí, olha que interessante. Quando há inadimplemento de pensão alimentícia, a gente geralmente usa o rito da prisão, geralmente você pode prender. E, obviamente, né, para crianças. Quando a gente está falando de alimentos compensatórios, a lógica é diferente. A gente já começou vendo isso no primeiro julgado. Mas veja, essas questões, às vezes, são direito de família, no caso de alimentos compensatórios, ou questões relativas à responsabilidade civil, no caso dos alimentos indenizatórios. Mas essas regras não se aplicam à pensão alimentícia de animais de estimação. Então, por exemplo, o animal foi lá e o casal se separou, um deles ficou com o animalzinho e o outro não está pagando pensão. Posso pedir para prender? Porque, em tese, seria um alimento pelo direito de família, né? Porque o cachorrinho fazia parte da instituição familiar. E, nesse caso, o STJ falou que não é possível aplicar, ainda que por analogia, né, as disposições acerca da pensão alimentícia aos animais de estimação adquiridos durante a união estável. Por consequência, esse entendimento ele deve ser adotado também nos casos de casamento, né? O STJ não foi específico, né, no acórdão, mas, como por consequência, imaginamos que isso vai ser também estendido aos casos de casamento. Perfeito, queridos? São temas polêmicos, né? Se você perceber, são temas polêmicos que envolveram os julgados do STJ. Vamos lá. Contrato de seguro. Contrato de seguro é um tema extremamente importante. Por quê? Porque o risco da seguradora é geralmente muito grande, né? A pessoa paga um valor para que quando ocorresse um sinistro, tivesse algum prejuízo, ela pudesse acionar a seguradora, pagar a franquia, e aí a seguradora vai lá e cobre. Mas veja, tem casos que as pessoas utilizam da má-fé para poder ganhar algum benefício em face da seguradora. E olha que interessante esse contrato de seguro. O segurado que agir de má-fé ao fazer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta pela seguradora ou na taxa do prêmio, está sujeito à perda da garantia securitária. E aí, esse é um agravo interno no recurso especial 1.504.344 de São Paulo, do ministro Raul Araújo, que demonstra, meus amigos, como a boa-fé é tutelada no direito brasileiro e a importância da observância da boa-fé, né? Para que as pessoas não levem informações falsas ou adulteradas, né? E aí depois queiram exigir do seguro a cobertura, né? Isso, obviamente, busca evitar fraudes, para que as pessoas não assinem um contrato de seguro para cobrir problemas retroativos ou que não informe, né, na hora de fechar o seguro, esses relativos danos que poderiam ter ocorridos. Perfeito, meus caros? Bom, contrato de seguro foi dito. Aí vamos voltar a falar de pensão, porque olha que interessante. Eu falei para vocês que existe também uma pensão por ato ilícito, né? E essa pensão por ato ilícito, ela é dada geralmente quando a pessoa tem sua capacidade física reduzida, né? Ou quando existe algum acidente e esse acidente leva a vítima à morte. E veja, o STJ, num julgado bem interessante da ministra Maria Isabel Galotti, ele fala o seguinte: escuta, somente vai ser devida pensão por ato ilícito quando o autor do fato causa a morte ou a debilidade física da vítima. Ou seja, não é porque há um ato
ilícito, que necessariamente vai ocorrer o quê? Vai ocorrer o pagamento de pensão alimentícia, de cunho indenizatório. Não. Para você observar com muita clareza é o seguinte: na verdade, para que haja o pagamento da pensão alimentícia, é necessário que uma dessas duas causas ocorra. Que esse acidente ou esse fato, ele gere à vítima uma dessas duas causas. Ou falecimento ou debilidade física. Então não é porque eu sofri um acidente, levei um susto e aí fiquei meio traumatizado de sair de casa, mas não aconteceu nada com a minha saúde física, que agora eu vou poder pedir pensão. Veja, o STJ restringe a pensão por ato ilícito prevista no Código Civil para os casos de morte da vítima ou debilidade física da vítima. E esse é um outro julgado extremamente relevante. Por quê? Porque hoje no Brasil a gente vive uma hiperjudicialização, né? Então tudo a gente ingressa com ação no judiciário, pedindo pensão, pedindo dano moral, pedindo dano material. E aí o STJ faz isso como maneira de mostrar, olha, aqui, nessa pensão prevista no Código Civil, a gente interpreta de maneira restritiva. Então, só existem 2 casos onde se aplica ela, tá bom? Bom, queridos, vamos lá. Agora a gente vai trabalhar a questão da prisão civil. Esse é um julgado que envolve o direito de família, tá? E é um processo que está em segredo de justiça, mas eu até trouxe porque a discussão às vezes é um pouco mais processual do que uma questão de cunho de direito material, né? Mas eu vou explicar para vocês, para que vocês possam ter uma noção mais aprofundada em relação a isso. O habeas corpus, ele é um mandado, ele está na Constituição como um remédio constitucional, assim como mandado de segurança, habeas data, mandado de junção, e ele tem por finalidade avaliar uma conduta que prive a liberdade de ir e vir, né? Mas um ato que nasce a partir do abuso de direito. E aí o que aconteceu? O cara foi preso porque não pagou pensão alimentícia, correto? E aí, meus amigos, eles usam habeas corpus para tentar sair da prisão, pedindo uma concessão de ordem para ter liberdade, né? Que é tipo uma liminar em habeas corpus. E aí, meus amigos, o que o STJ falou? Veja, no habeas corpus, a gente não consegue discutir a capacidade do paciente, ou seja, aquela pessoa que impetrou o habeas corpus, se ele pode ou não arcar com o pagamento dos valores executados no título de pensão alimentícia, que seriam capazes de afastar a prisão civil. Não, por quê? Porque o mandado de segurança ele tem um rito específico. A finalidade dele é afastar do Estado a prática de situações de abuso de direito. E aí a pessoa utiliza um habeas corpus para tentar discutir aquele binômio capacidade e necessidade. Um binômio que de fato é super importante para o direito civil, um binômio que em muitos casos pode levar até a redução do valor da pensão alimentícia, mas veja, a análise disso pelo STJ não pode ser feita via habeas corpus. Tem que ser feito no próprio processo, né? Dentro das defesas do executado, se for o caso, ou inclusive aí para alimentos não retroativos, mas daqui para frente em uma ação autônoma, ou revisional, ou aquela distinção da pensão alimentícia, se for o caso. E não se utiliza via de habeas corpus, é ação de conhecimento, ou defesa, né? Então, esse julgado eu trouxe para vocês para lhes falar um negócio muito importante. A técnica, meus amigos, ela precisa ser observada. Se você erra uma ação dessa, inclusive você pode gerar direito no seu cliente a entrar com uma ação indenizatória contra você.
Tá certo que essa matéria não foi discutida na lide do habeas corpus e não teria nenhum tipo de preclusão, mas veja, ali não é o lugar apropriado para poder fazer essa discussão. Então, é importante que você conheça a jurisprudência do STJ e saiba quais são os remédios mais corretos para você ingressar com seus pedidos. E aí, coloquei esse para vocês, que fala sobre prisão civil e habeas corpus, né? Tema muito relevante. E por fim, nesse bloco, eu quero trabalhar com vocês a questão do bloqueio judicial. Esse é um julgado que foi de relatoria da ministra Laurita Vaz, da Corte Especial, que foi um julgamento por unanimidade, proferido em 2022, de grande relevância, tá? Quando a gente tem cônjuges e inadimplemento, tá? Olha que interessante o julgado. Na conta corrente conjunta solidária, presume-se a divisão do saldo em partes iguais, ficando a eventual penhora limitada à metade do numerário do total encontrado, na hipótese de execução movida por pessoa distinta da instituição financeira mantenedora. Olha que interessante. Imagina que eu e você nos apaixonamos. E aí a gente tem uma conta em conjunto, né, no banco. E aí, meus amigos, eu tô devendo, eu sou um safado, tô devendo aí para Deus todo mundo. E aí o banco vai lá e me executa. Só que como eu não tenho conta individual, eu tenho conta conjunta, o que aconteceu? Na hora de fazer o bloqueio judicial, adivinha a conta de quem que bloqueou? A nossa, meu amor. A sua também, entendeu? E aí a gente tem um problema. Por quê? Porque eu não trabalho, só quem trabalha é você. Só que nesses casos existe uma presunção, ok? Não é absoluta, é relativa, né? Mas que esse saldo ele é dividido em partes iguais, muito por conta do regime de bens, né? Porque se você está numa união estável, tudo que entra de ativo entra para os dois, né? Porque regime da comunhão parcial de bens. Seria diferente se fosse um regime da separação total de bens, tudo coisa do tipo, mas ele teria que fazer uma defesa na execução. Mas se não for o caso, meu amigo, o que vai acontecer? Vai acontecer o bloqueio da metade do valor que está lá. Se tinha 10 mil, 5 mil vai ficar bloqueado, porque era uma conta conjunta. E aí existe essa presunção de que o saldo era dos dois. E aí se divide em partes iguais. Olha que interessante. É um tema bem polêmico, né? É uma questão que a gente usa muito no escritório, quando a gente está fazendo execução civil, né? A gente trabalha para algumas empresas aqui no escritório que muitas vezes não recebem os valores, né, dos contratos que eles fecharam. E aí, quando contrata com pessoa física e a gente tenta o bloqueio judicial, mas não consegue bloquear o valor da pessoa, a gente pede para bloquear do cônjuge. Né? E aí, esse é um julgado extremamente importante para você ver que realmente pode ter penhora, só que ela é limitada à metade do valor encontrado, né? Considerando essa questão do regime de bens. Perfeito, meus queridos? Bom, essas questões que eu estou trazendo para vocês, uma recomendação que eu queria fazer para vocês é a seguinte. Eu estou deixando para vocês o número do RESP. Nesses processos que não tem o inteiro teor, ou melhor, desculpa, que não tem segredo de justiça, seria interessante você baixar o inteiro teor e dar uma analisada. Eu faço isso, vez ou outra, com julgados importantes e relevantes, e é muito importante que você entenda como se dá a linha de raciocínio e a linha de argumentação do STJ. Né? Por quê? Porque muitas das vezes você vai lá e você precisa fazer uma peça, tá? E aí, quando você vai ler o inteiro teor, você descobre, pera aí, eu posso usar isso, isso, isso na minha peça. Então, é uma atividade extremamente importante, e se algum desses temas que a gente já conversou nesse primeiro bloco, eles afetam o seu cotidiano, né, na sua advocacia, é indispensável que você conheça o inteiro teor. Tá bom? Bom, no nosso próximo bloco, eu quero falar com vocês sobre outros temas extremamente polêmicos que o STJ definiu já na sua jurisprudência. E aí, vou deixar você tomar uma água, respirar. Eu sei que é bastante conteúdo nessas aulas de imersão em jurisprudência.
E aí, já já a gente volta para dar continuidade. Perfeito? Abraço para você e até mais.